O tema desta manhã é aliança. Vamos falar sobre aliança. Vamos ver o que é que a palavra aliança nos edita ao longo da Bíblia e também de que forma é que nós encontramos no dicionário o que é aliança. Bom dia, minha família. Espero que estejam todos bem. Sentimos muitas saudades vossas. Estamos aqui para retomar, aquilo que Deus nos confiou. Amém. Vamos já avançando, que estamos em cima da hora, né? Então, o dicionário nos diz que a aliança é um acordo entre duas ou mais partes, é uma união com um objetivo comum, é um pacto ou um compromisso entre entidades, ok? Essa é a definição que nós temos daquilo que é aliança, O Neil diz que graças a Deus e vocês também estamos bem, graças a Deus, afilhado. Agora, aos olhos da Bíblia, nós vamos olhar para aquilo que é o termo aliança e vamos tentar perceber, é o objetivo desta manhã e destas 4 segunda-feiras que vamos ter ao longo do mês de abril, o que é que a Bíblia nos diz, quando pensamos em aliança. Uma das histórias que nós queremos falar sobre hoje, vai ser a história de Abraão, em que nós vemos que é ali estabelecida uma aliança, com base, acima de tudo, naquilo que é uma promessa, um compromisso e um sacrifício, ok? Se quiseres dar aqui explicar mais ou menos o resumo daquilo que é a história de Abraão e de que forma é que nós... Basicamente, Deus, a palavra de Deus em Gênesis 15. Gênesis 15 diz que Deus apareceu a Abraão, e lhe disse que era para ele sair da parentela dele e para ir para uma terra que ele ia lhe mostrar, Estamos a falar ainda aí de relação, não estamos a falar ainda da aliança. Mas quando Deus começa a fazer as promessas a Abraão, depois nós vemos que há uma necessidade de haver uma aliança entre Deus e Abraão, Porque Abraão era um homem que vivia numa terra pagã. E lá ele já tinha uma noção do que eram pactos, o que eram alianças, porque eles adoravam outros deuses, Então Deus faz essa aliança com Abraão. Primeiramente, eu não sei agora qual é o capítulo aqui, mas Deus faz uma aliança com Abraão e para selar essa aliança de que ele seria o pai de muitas nações, Deus pega e faz um acordo como os hititas faziam antigamente, Pegou numa tocha e passou no meio dos animais mortos. Os animais que ele cortou ao meio, ele passou no meio, a tocha, que Abraão teve essa visão no sonho, e então aí foi selada a primeira aliança. Só que essa aliança depois foi quebrada, porque Abraão fez filho com uma das suas servas, fez filho com Agar. E Deus disse que lhe daria um filho com a sua esposa, mas ele quebrou essa aliança. E vocês vejam que a aliança para Deus é tão séria, mas tão séria, que para Deus, que para Abraão voltar a fazer o filho da promessa, que era Isaac, Deus mandou circuncidar Abraão, circuncisa. Ou seja, da mesma forma, você fez esse filho Ismael sem ser circuncisado, E eu já tinha feito uma aliança contigo. Agora, para você fazer o filho da promessa, você precisa circuncisar. Então, ou seja, a mesma forma como você fez aquele filho, não vai ser a mesma como você vai fazer esse que você tem aliança comigo. É preciso você circuncisar. É preciso você cortar, é preciso você restaurar, é preciso você fazer algo diferente, porque esse é diferente. Então nós estamos a ver que Deus releva muito e leva muito a sério as alianças, tá vendo? Então nós vemos que a aliança é um compromisso que é estabelecido, é uma decisão que cada um de nós tem que ter com Deus. Isto porque muitas das vezes nós fazemos alianças com Deus que nós quebramos, de alguma forma parece que a meio do caminho deixamos de confiar, deixamos de crer, deixamos de acreditar, mas a verdade é que a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então os falhos somos nós, porque da parte de Deus vai haver o cumprimento. Muitas das vezes nós não vemos o cumprimento daquilo que Deus tem para nós, na nossa vida, a nível do trabalho, a nível de vida pessoal, porque somos nós que desistimos
com os nossos medos, com aquilo que nós vemos ao redor a nível de circunstâncias, não é? Então nós temos que entender que quando nós fazemos uma aliança com Deus, não pode ser baseada numa emoção, não é porque hoje acordaste bem e olha, hoje mesmo como estou a precisar daquela coisa, daquele trabalho, daquele documento que saia, então vou fazer uma aliança com Deus. Deus, se você fizer isso, eu vou fazer isso. Só porque hoje acordaste bem, mas amanhã, quando acordaste menos bem, já vais te esquecer e vais deixar... Epá, Deus, eu mesmo te prometi que ia ler a Bíblia todos os dias, né? Essa era a nossa aliança, para tu me dares aquilo, né? E depois tu vais ver que acabas por não cumprir porque não acordaste num dia tão bom. Então nós temos que entender que a aliança que nós vamos estabelecer com Deus, ela não pode ser baseada em emoção. Tem que ser baseada em compromisso, numa decisão, né? De olharmos internamente para nós e decidirmos que da mesma forma que Deus não vai voltar atrás, nós também não podemos voltar atrás. Porque se você quer ver na tua vida certas... quando você quer ver na tua vida certas coisas, por assim dizer, né? Independentemente das circunstâncias, se está bom, se não está, tu tens que te manter, Pode continuar. É importante, e isso também de mencionar, por exemplo, aqui o nosso caso, nós estamos aqui, a nossa bebê está aí do outro lado, as duas estão ali do outro lado, mas nós sabemos que nós temos um compromisso com Deus, nós temos essa aliança com Deus, então nós não devemos falhar, mesmo para parar as lives. Foi um sacrifício que nós tínhamos que fazer, né? Mas a palavra nos dava respaldo para isso, né? Que primeiramente a família, a saúde e depois Deus, porque nós somos uma família, somos casados, né? Então a Bíblia fala isso, para cuidar da sua família, porque quem cuida da sua família também agrada a Deus. Mas ainda assim para nós foi complicado ter que parar de fazer as lives, não só porque vocês estão aqui a ouvir o que nós temos a falar, mas é porque é um compromisso que nós assumimos com Deus. Então, Deus leva a sério as alianças. O mundo espiritual leva a sério as alianças que você faz. As alianças, como nós lemos aqui, pode ser feita por pacto, também um pacto, também uma aliança. Eu não sei se as pessoas têm noção disso. Por exemplo, dentro do mundo dos negócios, hoje em dia, sempre que você menciona alguma sociedade com alguém, os empresários vão logo te dizer, um casamento. Quando você arranja um sócio, você casa com essa pessoa. Ou seja, vocês têm que estar alinhados na mesma visão, têm que ter o mesmo propósito e trabalhar para que aquilo aconteça, né? Ou seja, a partir do momento em que um trai, a partir do momento em que uma pessoa quebra essa aliança, os dois são afetados. Isso no mundo dos negócios. No mundo dos relacionamentos também existem alianças, existem pactos. O pacto certo que deveria ser feito é o casamento, né? Casamos, demos a aliança, né? Demos a aliança e a aliança serve apenas para mostrarmos diante da sociedade que nós somos casados. Mas espiritualmente nós entramos numa igreja, somos abençoados por Deus e aí selamos a nossa aliança, o nosso pacto e passamos a ser um só. Mas a Bíblia também diz, aquele que se deita com uma prostituta, ele e essa prostituta serão um só. O que significa que quando você se relaciona com alguém, e nós estamos a falar mesmo de ter relações sexuais com alguém, estás a fazer um pacto de sangue. Então temos que ter cuidado com essas alianças que nós fazemos, com quem nós temos feito pactos, com quem nós temos feito aliança. Você tem se tornado um só. Para aquele homem que não consegue ficar só com uma mulher, você tem se tornado um só com muitas pessoas. Por isso é que a tua vida não tem conseguido encontrar estabilidade, tem muitos altos e baixos. Porque é a mistura da tua vida com a fulano, da tua vida com o fulano, da tua vida com o ciclano. Quer dizer, eles todos estão a passar por problemas diferentes, a tua vida também está um caos. Por quê? Pacto, aliança. O teu sócio está a se desviar, o teu sócio está a tentar meter culto pagão dentro do vosso negócio, dentro da vossa sociedade, vocês dois vão sofrer. Não é porque você está a fazer vista grossa que não vai acontecer nada contigo, vai.
podem ser empresas diferentes, mas vai acontecer, porque isso é uma sociedade, é um pacto, é uma aliança. Então, as alianças somos nós homens que ignoramos, porque achamos que a aliança é te meter esse anel no dedo e acabou. Mas no mundo espiritual há um impacto dentro do mundo espiritual quando nós falamos sobre alianças. Porque as alianças lá, no mundo espiritual, não é tipo aqui, que você fala uma coisa, esquece. Lá há leis. E eles cumprem as leis. E há legalidades lá dentro. Então tudo lá é a base de lei. A partir do momento em que você faz um pacto, em que você faz uma aliança, lá está escrito que você fez. E a tua vida vai se reger consoante aquilo que está escrito. Por isso é que a palavra de Deus diz: quem tem voto com Deus, seja rápido em cumprir. Então, mas como é que eu voto com Deus? É como? Se eu só falei, falaste, está anotado. Fizeste um pacto com uma entidade demoníaca, está anotado. Fizeste um pacto com um homem da noite, um homem que você não conhece, está anotado. No mundo espiritual funciona assim. As alianças são importantes e são sérias. Então isso não é para você tomar uma decisão com base na emoção. Ah não, estou a sentir que hoje acordei, como aqui a mama disse, estou a sentir que hoje acordei, hoje estou inspirado, hoje vou fazer acontecer, hoje o céu vai tremer, hoje o inferno vai tremer. Eu, a partir de hoje, eu me comprometo, meu Deus, a fazer tal coisa. Amanhã estás a acordar porque estás menos mal, não estás a fazer. Está anotado, está escrito, a aliança está feita. Nós vemos que a aliança é baseada em 3 pressupostos. A promessa, né, que de alguma forma Deus faz contigo. Depois temos então o compromisso, que não pode ser baseado numa emoção, mas sim numa decisão séria, né, com princípios. E não nos podemos esquecer que toda a aliança tem sacrifício, yeah? Por isso é que muitas das vezes, né, quando nós olhamos para aquilo que é a história de Abraão, né, houve aquela parte em que Deus pediu para ele sacrificar o próprio filho, né? Então, olha para aquilo que são as alianças que tu tens feito com Deus, né? De que forma é que tu tens visto que tens de alguma forma te sacrificado para que aquilo aconteça, para que tal coisa aconteça, né? Se tu fizeste uma aliança a Deus, o meu documento, Deus, eu quero o tal emprego, Deus, os clientes, Deus, quero começar uma empresa, né? E de alguma forma, nós quando fazemos uma aliança dizemos: Deus, se tu fizeres isso, eu vou começar a fazer isto. Normalmente é sempre ou ler a Bíblia, ou então ajudar o próximo, ou não faltar à igreja. Mentira. Tentamos sempre de alguma forma, né, fazer essa barganha muito emotiva, a maior parte das vezes com Deus, né? E nos esquecemos que acima de tudo isso tem que ser sacrificial, né? Tu quando fazes isso é no sentido de matar verdadeiramente a tua carne e entender que a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que muitas das vezes as alianças que nós fazemos é sempre baseado naquilo que o mundo tem para nós, né? Nas coisas do mundo. Nunca fazemos uma aliança para Deus, para dizer assim: Deus, quero fazer essa aliança contigo porque efetivamente eu quero mesmo te conhecer mais. Quero ser mais íntimo contigo. Quero exaltar o teu nome. Quero exercer a tua graça. Quero... Esse tipo de coisas nós não fazemos. Esse tem que ser sempre aquilo que eu... Isso estou-vos a falar porque Deus me constrangiu muito. Quantas alianças eu já fiz com Deus no sentido: Pai, aquela casa mesmo, Pai. Se fizeres isso, vou fazer aquilo. Mas nunca é verdadeiramente para exaltar o nome de Deus. Acabamos sempre por pôr os nossos desejos à frente disso, né? Então, o que nós vos queremos mostrar acima de tudo é que as alianças que tu vieres a fazer com Deus, ou que for feita com Deus, né? Lembra-te que é o nome dele que tem que ser glorificado, não é a tua vida, yeah? É exaltar Deus naquilo que é a sua essência, por assim dizer. É importante nós termos noção do do impacto que uma aliança gera dentro da nossa vida, principalmente a aliança com Deus. Eu costumo dizer uma coisa, que é: nós temos tido medo do diabo, do demônio, mas nós nos esquecemos da ira de Deus. Deus é o único que pode tirar a tua vida assim, agora, do nada. E nós temos perdido esse temor com Deus. Esse temor tem se esvaiado, tem desaparecido.
temos mantido o temor naquele que, não, vai me fazer, mas não vai fazer nada. Se Deus não permitir, ele não faz nada. Tá a perceber? Até para tocar em Jó, foi com a permissão de Deus. Até o fogo que ele usou para queimar, para destruir, o vento que ele usou é de Deus. Então nós vemos aqui que Satanás não tem poder sobre a nossa vida quando estamos dentro do esconderijo do Altíssimo. E nós temos temido muito isso. Então é importante nós termos noção do poder da aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus, o maligno não toca. Amém. Mas isso é para o justo, aquele que realmente reconhece quando falha e aquele que realmente tem se predisposto a cumprir a sua parte na aliança. Isso é importante nós falamos aqui. E é importante mais uma vez ressaltar as alianças que nós temos feito com o mundo. Não se faz aliança com o mundo, custa caro. Pactos com o demônio custa caro. Às vezes você faz um pacto com o demônio, mas você não sabe que você está fazendo um pacto. Às vezes você está fazendo um pacto com Satanás, você está fazendo um pacto de sangue, mas você não sabe. Foi só uma escapadinha, foi só uma noite, foi só um passeio, foi só uma saída, já fizeste. E você não sabe como é que a tua vida agora está de patas pro ar, o que está se passando na tua vida. E é importante nós termos noção de tudo. E a única forma de você conseguir dar conta de que você está fazendo um pacto, está fazendo uma aliança ou não, é quando você lê a palavra de Deus. Amém. Porque toda a verdade está na palavra. Amém. Todo o conhecimento necessário para se viver uma vida que agrada a Deus está dentro da palavra de Deus. E se você não lê, lamento, não vais conseguir agradar a Deus. O que acontece é que muitas das vezes a nossa irresponsabilidade ou a nossa falta de aliança com ler a palavra de Deus, a nossa falta de comprometimento em ler a palavra de Deus e meditar sobre a palavra de Deus, faz com que nós sejamos facilmente enganados. Imagina, você não lê a Bíblia, mas gostas muito de assistir podcast. Então o que acontece? Eu leio a Bíblia. Se eu ler a Bíblia, mas estiver mal intencionado e participar de um podcast, eu posso distorcer a palavra de Deus ao meu bel prazer. Tá a perceber? Ou seja, porque você não lê, você só ouve aquilo que eu falo, mas você não lê. Mesmo depois de você ouvir, eu estou a falar um versículo, um capítulo, você nem tem a capacidade, nem a curiosidade de ir lá ler mesmo se o que eu estou a falar é verdade ou não. Então, muitas das vezes hoje, por causa dessa falta de comprometimento em ler a palavra, essa falta de comprometimento em meditar na palavra, nós somos facilmente enganados pelos que leem. Porque os que leem têm um propósito no coração. Se não estivéssemos com maldade aqui no nosso coração, nós íamos ler a palavra de Deus, íamos estar aqui a distorcer, mas a distorcer a sério, de forma sutil. Você só assusta, já entrou uma palavra distorcida na tua mente. Mas nós sabemos que o nosso compromisso primeiramente é com Deus. Antes de ser com vocês, antes de ser convosco, é primeiramente com Deus. Então nós temos temor àquilo que nós falamos aqui. Amém. E é importante, mais uma vez, ressaltar que é da responsabilidade de todo cristão ler o livro, ler a palavra de Deus, buscar por conhecimento. A única diferença que vai acontecer é que nós vamos falar e você vai se lembrar daquilo que você leu. Porque quando você não tem nada na tua mente, quando você não leu nada, você não consegue se lembrar de nada, não existe revelação, não existe nada. Porque a tua cabeça está vazia, não tem nada. Só tem a palavra dos outros, não tem a palavra de Deus. Então estou a falar isso porque a Mama aqui falou uma coisa importante. Poucas são as vezes que nós fazemos alianças para fortalecer o nosso espírito e fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Então, por isso que eu estou a falar da palavra. É importante, nesse momento, em vez de você fazer aliança com Deus, para Deus te dar casa, carro, marido, mulher, faz aliança com Deus para que o nome dele seja glorificado. Amém. Experimenta fazer uma aliança dessa. Amém. Deus, vou fazer isso,
de livre e espontânea vontade, porque eu quero mesmo que falem de ti, que saibam sobre você, Pai. Que saibam quão bom você tem sido na minha vida. Amém. Quem vai fazer isso? Quem tem coragem de fazer isso? Amém. Quem tem coragem Amém. de olhar, ajoelhar e falar, Deus, eu quero isso, mas por causa de ti, não por causa dos meus próprios interesses. É difícil fazer isso. É difícil. Nós queremos sempre algo em troca. Porque o mundo está muito acelerado. Está tudo muito avançado. Está tudo muito aí para frente. E você, com essa mentalidade, vão te chamar de atrasado. Quem faz isso para agradar a Deus? Até alguns estudiosos que vão te dizer, não, sim, tens que fazer isso assim para agradar a Deus, mas Deus também quer que você produza, você também tem que fazer alguma coisa, além disso também tens que fazer alguma coisa, tem que entrar dinheiro na tua conta, tem que render, tem que fazer, tem que não sei o quê. Mas a palavra de Deus não engana, é a verdade. E diz que primeiro buscai o reino dos céus e as demais coisas. Em outras versões diz o resto. As restantes. Eu gosto dessa versão que diz e as restantes coisas, o resto. O resto Ou vos seja, será acrescentado. Casa é resto, filho é resto, marido é resto. É resto. É resto. O reino dos céus, primeiro lugar. É buscar ter um relacionamento com Deus, buscar cumprir essa aliança que você tem com Deus. Isso é que é importante. O resto é mesmo o resto. Deus dá. Você vai ler a palavra de Deus, Abraão, Isaac, todos ricos, a palavra diz riquíssimos. Mas a prioridade deles era manter uma relação com Deus. Amém. Moisés era um homem que comandava mais de 1 milhão e tal de pessoas. Mas sempre, Deus, se não for para ir contigo, eu não quero. Amém. Porque tem muita gente hoje que está a viver a bênção de Deus, mas sem o Deus das bênçãos. Meu Deus. Tem muita gente a viver a bênção de Deus e pensa que Deus está lá, mas Deus não está. A nossa aliança tem que ser sempre com Deus. Amém. De nada adianta viver as bênçãos de Deus sem Deus. Amém. Não adianta, é só frustração. No princípio vai te saber muito bem, porque é a bênção de Deus. Mas quando a frustração bater, Ele já não está lá. Não há conforto, não há consolo, não há nada. Porque Ele não está lá. Então a nossa aliança de hoje tem que ser com Deus. Amém. Que a nossa aliança seja sempre com Deus. Amém. Evitar ao máximo ou evitar de todo pactos com o diabo por causa e por isso é que essa frase é importante, não fazer alianças com emoção, porque essa emoção que estava a sentir, ou então essa é mesmo uma emoção, né? Tristeza é uma das emoções, já estou triste, não tenho dinheiro, minha vida não avança, é propício para você fazer pactos e fazer alianças à toa. Cuidado com as alianças que você faz, cuidado com os pactos que você faz, cuidado com as pessoas que você se relaciona, cuidado com as pessoas que você faz sociedade, cuidado com as pessoas que você faz negócio, cuidado com as pessoas que você dorme. Eu estou a falar de dormir mesmo, não estou a falar de dormir, de ir deitar na cama só dormir, estou a falar de dormir mesmo, ter relações, cuidado com essas pessoas. Não casou contigo, mas para quê? Para que esse pacto? Para quê? Já são um só. Amanhã cada um vai na sua vida. É como? Fizeste pacto com ele. Ou com ela. Fizeste. Depois por isso está a dormir, está sempre a sonhar com ele. Casaste, está sempre a sonhar com ele. Pode manter calma, papai. Ainda é cedo. É o pacto. Tá nervoso. Toda hora sonhar. Não. Eu sempre sonho com fulano, eu sempre sonho com fulano. Fizeste pacto com ele, aliança. Fizeste aliança com ele. Ai, deixa eu ler. A Irene diz um beijinho grande, parabéns pela nova bênção. Eu nem gosto de mencionar o nome do inimigo. Eu vou vencer, Deus edifica. Em nome de Jesus, amém, Irene. amém, obrigada, um beijinho grande para ti também, com o teu príncipe. Então, cuidado com os pactos. Vamos ter cuidado com os pactos, minha família. Amém. Queres dar mais alguma dica? Não, só resumidamente, não se esqueçam que o mundo, né, as alianças que o mundo tem para nos oferecer é sempre por interesse, mas as alianças que nós fazemos com Deus é sempre baseada naquilo que é a sua fidelidade e o seu compromisso. Não nos esqueçamos que nós somos filhos de um Deus
que não dorme, o guarda de Israel não dorme nem toscaneja, yeah? Ainda que esteja difícil, ainda que nós não estejamos a ver aquilo que nós almejamos, aquilo que nós queremos, mas eu acredito que é um exercício que eu e Isamara faço, né? Porque estamos aqui, que somos... que não temos problemas, não, mas é um exercício diário que nós fazemos, que é isso, buscar primeiro o reino de Deus e as restantes coisas nos serão acrescentadas. Nós acreditamos exatamente nisso, que a partir do momento em que nós buscamos o reino de Deus, buscamos as coisas de Deus, o relacionamento com Deus, naquilo que é a sua plenitude, naquilo que é a sua verdade, tudo que é o resto vai ser um acréscimo na nossa vida, e a glória de Deus vai ser exaltada através do testemunho que nós carregamos. Quero só finalizar aqui com um exemplo. O Espírito Santo está a mexer mesmo muito para falar. A Irene diz, as palavras têm peso, eu conheci a palavra quando emigrei, amém, tantos testemunhos que enfim dá vontade de chorar quando... mas dá mesmo vontade de chorar quando se fala de Deus. Olha, isso que a Irene diz é muito interessante, que às vezes Deus nos leva neste caso o dela, a emigrarmos, né, para conhecermos uma outra vertente dele, naquilo que é a sua verdade, né? Ele nos põe num sítio de desconforto. Reparem que quando Deus quer falar conosco e quer que a gente o conheça de uma forma diferente, Ele põe num lugar de desconforto para que a gente consiga ver verdadeiramente a face dele. E eu acredito que lá está, são tantos testemunhos que cada um de nós que estamos aqui na live temos, que só de pensar nos dá vontade de chorar, mas a verdade é que quando estamos num momento de aflição, nos esquecemos dos testemunhos que já foram gerados. Então é importante que nós nos lembremos. Eu lembro-me quando fui à casa de uma amiga minha, a minha comadre, ela tinha um quadro, eu acredito que era um quadro também com coisas que Deus já fez na vida dela, né? E era uma coisa que nós também já queríamos fazer, porque em momentos de aflições, nós nos esquecemos de tantos testemunhos que Deus já gerou na nossa vida, tanta coisa que Deus já fez. E por que nós deixamos de acreditar que Ele não pode voltar, que ele vai parar de fazer ou que não vai fazer mais, né? Nós nos esquecemos disso, então é importante relembrarmos que Deus faz, não no nosso tempo, né? Obviamente que a palavra do Senhor diz, humilhar-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno, no tempo oportuno de Deus, e eu creio que o tempo oportuno de Deus vai chegar na nossa vida. Estamos a falar, desculpa. Não faz mal, mano. É importante também aqui falar, e é isso que eu estou a dizer, que o Espírito Santo está a tocar muito, para falar acerca de ter dos pactos, tá? Das alianças com o maligno. Só mais uma coisa aqui para frisar e dizer mais uma vez que nós devemos fazer alianças com Deus e não com outras entidades. Por quê? Porque a aliança com Deus é uma coisa em que Ele, no tempo dele, faz aquilo que Ele prometeu. Mas ainda assim, durante o caminho, Ele te mete no caminho, que é Jesus, né? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho, quando você está cansado ou cansada, o caminho anda. Esse não é um caminho que fica parado. Porque esse caminho anda. Então, quando você está cansado, está deitado, está a rastejar, o caminho também está a andar e está te levando no caminho certo. Então, é importante você fazer aliança com essa pessoa, com essa entidade, com a pessoa de Deus. É importante você fazer. Porque a aliança com as outras entidades exige muito de ti. No princípio fica tipo, não é nada. Eu que costumo dizer uma história que conto. O diabo primeiro te fala, não, sobe nas minhas cavalitas. Você sobe, ele te leva. Chega num lado, lá em cima, ele te fala, agora é a minha vez de ir nas tuas cavalitas. E você começa a falar, não, não quero, não queres. E ele quando monta nas tuas cavalitas, é só sofrimento e dor. É aí que começam a te mandar entregar as mães, te mandar entregar os filhos, te mandar entregar os casamentos. E você tem que dar, porque ele cumpriu a parte dele do pacto. Agora falta a tua. Você quando faz aliança com Deus, pelo menos dormes na tua cama. Comes comida saudável. Quando Deus te provê. Com o diabo não é assim. Há vários testemunhos de pessoas que saíram de lá, só podiam comer carne crua, só podiam fazer não sei o que, tem que desenterrar morto, ou no trabalho. Ou no trabalho, a custo de quê? Para mostrar na sociedade que estás bem, que tens carro, que tens dinheiro, que tens casa, uma coisa que se você deixar de cumprir hoje também perdes tudo.
Enquanto que a aliança com Deus demora para você conhecer, para você reconhecer, para você colocar Deus no lugar que Ele deve estar. E depois todas essas coisas te são acrescentadas e são eternas. Quer dizer, Deus não te dá algo para te tirar amanhã. Amém. Deus te dá algo para ser durável na tua vida. Amém. Então é com esse que você deve fazer aliança. Amém. Rever as tuas alianças hoje. Essa semana nós metemos esse tema, vamos fazer aqui uma oração, mas nós não vamos quebrar a aliança de ninguém. Nós não estamos aqui para fazer oração de libertação. A Irene diz, eu lembro quando fui pedida em noivado, senti uma necessidade maior de orar, meus pensamentos vinham de cobrança. Ora, não esqueço de orar. E afinal era o rebento que estava a caminho. Amém. Já estava lá. Então vamos orar, não vamos quebrar a aliança de ninguém, apenas vamos pedir ao Espírito Santo para nos relembrar de todas as alianças que nós já fizemos e pactos que nós não devíamos ter feito. Tá bom? É importante. Antes de orar, eu queria só aqui dar o aviso, né? Posso dar o aviso agora ou depois da oração? Não, pode falar já. O aviso, dia 2 de maio, vamos ter a nossa conferência Empreendedores do Reino. Vai ser aqui em Alverca. Nós depois vamos colocar o cartaz no grupo, para quem está no grupo, e também vamos colocar depois no Instagram, nas nossas redes sociais. Então, dia 2 de maio, começa aqui às 15h30. E às 15h30. Dia 2 de maio, 15h30, em Alverca, vamos ter a nossa conferência Empreendedores do Reino. Amém. Uma ampliação do que são essas lives. Amém. Vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Uma bênção. Amém. Você que já está ali do outro lado, está na outra província, está em Braga, está aonde? O dinheiro do bilhete. Não gasta o dinheiro do bilhete. Nesse momento o inimigo vai querer mexer nas tuas finanças, vai querer mexer na tua vida para você mexer no dinheiro do bilhete. Não mexe. Esse dinheiro do bilhete é para você estar aqui conosco. Amém. Até porque a conferência é gratuita. A conferência é gratuita, não vais pagar nada, paga só o bilhete, tá bom? O bilhete do teu autocarro, vens aqui em Lisboa, chegas no Oriente, ou em Sete Rios, apanhas o teu comboio, desces em Alverca, apanhas um carrito, um táxi, um Uber, estás lá. 3 minutos. Então, nós vamos dar mais detalhes, mas dia 2 de maio, essa data tem que estar marcada na tua agenda, tá bom? Amém. Dia 2 de maio. Mama, amém. Vamos orar. Quero agradecer a todo mundo que esteve na live. Quero orar pela vida da irmã Aleph, a Mana Ângela, a Mana Nádia, a minha comadre, o meu afilhado, a Irene, a Jurelma, a Rosa, a Falena e a Aldemira. Yeah? Vamos orar. Amém. Mas vai aquecer. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, soberano Deus, queremos te agradecer por este momento, pela tua palavra, Pai, por este tema, Pai, de herança, Pai, que vamos falar ao longo do mês, Pai. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesta manhã, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, pela vida de cada um que aqui está, cada um que se predispôs, Pai, para ouvir a tua palavra, Pai, para levar mais uma porção de ti, Pai, ao longo do dia, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, Pai. Nós oramos para que o tempo oportuno de Deus, Pai, chegue na vida de cada um, Pai. Nós não sabemos aquilo que são as alianças que foram feitas, Pai, aquilo que o Senhor tem, Pai, para cada um deles que está aqui nessa live, Pai, mas eles individualmente sabem das alianças que já fizeram para contigo, Pai. Nós oramos, Pai, para que essas alianças, Pai, sejam cumpridas em nome de Jesus, naquilo que é o tempo oportuno de Deus, Pai. Ajuda-nos a descansar o nosso coração, Pai. Tira toda e qualquer ansiedade, Pai, todo espírito que não professa o Teu nome, Pai. Ajuda-nos simplesmente a confiar e a crer que mais uma vez o Senhor fará, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, por esta semana, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar, Pai. Livra-nos de todo e qualquer mal, Pai. Que a Tua graça, Pai, esteja sobre nós ao longo desta semana, Pai. Obrigada porque estamos em mais um dia em que a Tua misericórdia foi renovada, Pai. Nos alegramos por isso, Pai, porque a Tua palavra diz, Pai, que Tu és a nossa verdadeira alegria, Pai. Ainda que as coisas não estejam como nós esperamos, Pai, mas nós devemos nos alegrar em Jesus Cristo, Pai, por aquilo que já foi feito naquela cruz, Pai, pela oportunidade, Pai, de termos, de carregarmos o Teu Santo Espírito, Pai. Não somos pessoas comuns, Pai. Que os Teus filhos entendam, Pai, que eles carregam algo diferente, Pai, nos seus trabalhos, Pai, naquilo que é a sua vida pessoal, Pai, aonde quer que eles estejam nas suas empresas, Pai, que eles
eles venham a entender que eles carregam o Teu Santo Espírito, que isso é um privilégio, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, assim como diz a Tua palavra, Pai, a podermos evangelizar, Pai, sem que nem que a gente precise de falar, Pai. Às vezes as nossas atitudes falem muito mais, Pai. Então, que enquanto cristãos, Pai, nós venhamos a exaltar e a glorificar o Teu santo nome, Pai. Que a nossa vida seja testemunho vivo, Pai, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor faz por nós, Pai. Obrigada por tudo, Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.